Olá, querido telespectador. Eu sou o pastor Romério e nós estamos aqui na cidade de Ponta Grossa. Hoje eu tenho um convite especial para você que acompanha os nossos programas. Aqui nos Campos Gerais nós temos 22 igrejas e com certeza tem uma perto da sua casa. O nosso convite é para que você venha e participe conosco, porque nós temos um lugar todo especial para a sua família. Acesse agora o site da CBP e ali você vai encontrar uma lista completa das nossas igrejas e dos seus endereços. Você é nosso convidado especial. Esperamos sua visita. Que Deus abençoe você e sua família. Continue conosco. Estamos começando mais um programa juntos. Hoje o nosso tema é Natal e você é muito bem-vindo para a nossa reflexão. Hoje nós vamos falar sobre o Natal e a importância de refletirmos nessa data tão relevante no nosso calendário brasileiro, calendário ocidental. E eu gostaria que você, nesse dia 26, pudesse resgatar algumas coisas que ficaram do seu dia 25 de dezembro, o seu Natal. Para isso, eu gostaria de ler um texto que se encontra no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 2, a partir do verso 15, que conta um momentinho específico dessa história do Natal, que às vezes as pessoas não percebem muito bem e que seria interessante a gente conversar hoje. Diz assim a palavra: quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado numa manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas no seu coração e meditava sobre elas. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido como lhes fora dito. Esses 6 versículos que relatam um pedacinho da história do Natal, tem 2 verbos que me chamam um pouquinho a atenção. O primeiro é que fala que os anjos deixaram e foram para os céus. E ao final fala que os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus. Você já percebeu que logo depois desse momento do nascimento de Jesus, ou desses eventos que se seguiram, José, Maria e o menino Jesus ficaram sozinhos? Ou tiveram um momento de introspecção, de reflexão, como Maria teve aqui e refletia essas coisas no seu coração? Você já imaginou que aquelas músicas dos anjos, a estrela que estava no céu, todo aquele brilho inerente à história do Natal, depois deu lugar a uma família comum, uma família que tinha dificuldades, que tinha necessidades e que caminhava naturalmente? Talvez essa seja a história da tua família e eu queria conversar um pouquinho sobre isso. Eu não gosto do Natal. Eu não sei quantas pessoas já falaram isso para você, ou mesmo se você pensa isso. Eu já não penso mais assim, mas já pensei muito tempo que o feriado do Natal, no meu entendimento, ele acaba sendo um dos feriados mais comerciais que existem e mais longe do seu verdadeiro significado. Mas as pessoas ficam muito tristes na época do Natal e é verdade que aumenta o número de pessoas depressivas, é muito comum pessoas se dizerem tristes à época do Natal e eu imagino que sejam por 2 motivos basicamente. O primeiro motivo é que elas tiveram bons natais nos seus passados, né? E se lembram com muito saudosismo, com nostalgia, a alegria do Natal quando era criança, talvez na cidade de onde veio, e com queridos que já não estão mais presentes, e essa saudade os deixa bastante tristes. Uma outra característica de pessoas que talvez fiquem tristes no Natal é porque tiveram natais muito tristes no passado. Então era uma época talvez de briga, de rancor ou de falsidade e nessa época do Natal então se lembram de tudo isso. E então ficam torcendo para passar logo a época do Natal ou das festas, né, de final de ano, desses feriados de final de ano, para que possam novamente retomar as suas vidas normais. Como é que você encara o pós-Natal, o dia depois do Natal?
José e Maria começaram uma vida nova de família. Quando eu tive meu primeiro filho, soube que no dia seguinte do nascimento do meu primeiro filho, tudo havia mudado, né? A nossa família havia crescido 50% e José e Maria também estavam vivendo uma nova realidade. O que marcou para mim, né, nesse texto é que todo o universo, tudo que estava acontecendo, porque o nascimento de Jesus muda a história em antes e depois de Cristo, porque traz então uma salvação, traz então uma esperança para a humanidade. Mas se você olhar para toda a sociedade em volta de Belém, uma cidadezinha muito pequena, talvez 200, 250 habitantes à época de Jesus, aquela pequena cidade de Belém, toda a sociedade não sabia o que estava acontecendo lá. Eles estavam completamente desatentos ao que estava havendo em Belém. Isso significa que se tem algo que ocorreu de importante naquela noite, ou a partir daquela noite, foi dentro de uma família. Aconteceu numa pequena família de José e Maria. Nunca mais eles foram os mesmos. Nunca mais eles passaram mais um ano como eles haviam passado. Por quê? Porque iniciou-se ali a vida de Jesus para dentro daquela família. É interessante que esse milagre do Natal que acontece dentro da família, ele pode suceder na tua vida também, na tua família. Assim como eles estão cuidando do Filho de Deus, assim como eles estão dando educação e criação para o Filho de Deus, para Jesus, José e Maria estão cuidando do Filho de Deus, a nossa relação também com Jesus é de família. E o teu Natal, o dia depois do Natal, pode ser diferente se você tiver um relacionamento familiar com Deus, da mesma maneira que eles tiveram. A diferença é que eles criam então a Jesus e vão educando Jesus na sua cultura, nas letras, em tudo que é necessário, dão o alimento para Jesus. E a nossa relação com Deus é de filiação. E Deus então nos cria para a sua adoção. E sobre isso, sobre essa questão de Deus então nos adotar, é interessante que você talvez já tenha ouvido a expressão Deus é Pai. E essa expressão Deus é Pai, ela está completamente correta. Não existe nenhuma correção a se fazer nessa frase. Deus, de fato, é Pai. Faz parte da sua essência a paternidade. À medida em que Ele cria, Ele então deseja ter filhos. É por isso que existem os seres humanos, porque Deus, na sua eternidade, desejou então ter filhos. O interessante é que apesar de Deus ser Pai e sempre será Pai, é assim que Jesus se refere a Deus como Abba, Pai, nem todos são filhos de Deus. Interessante isso, né? Deus não deixa de ser Pai, mas nem todos são filhos, nem todos podem chamar Deus de Pai. Como que a gente resolve esse paradoxo? Como a gente resolve essa equação? Jesus contando uma história em Lucas capítulo 15, ele fala da chamada parábola do filho pródigo, que na verdade ele não é pródigo, né? Mas é um filho que se rebela contra o seu pai e pede a sua herança do seu pai para que possa então sair da sua casa. Essa expressão de pedir a herança àquela época era praticamente um filho dizendo para o seu pai que desejava que ele morresse. Olha, eu tenho uma parte na minha herança, mas como você não morre, como você demora para morrer, então me dá logo a minha parte que eu quero curtir a vida. Foi isso que aquele filho disse na parábola do filho pródigo. Então, ele abre mão da sua filiação. O pai da parábola nunca deixou de ser pai e nunca empurrou o seu filho para fora, mas o filho sim perdeu o status de filho. Tanto que quando ele retorna, quando ele cai em si, ele vem pedir para ser um dos servos, ele nem se considera mais filho. Ao que ele é surpreendido dizendo, o pai dizendo, venha, você é meu filho, preparei um banquete para você. Então essa equação é resolvida quando nós entendemos que Deus ele tem um caráter paterno, ele nos criou para a adoção de filhos, isso quer dizer que ele nos fez para que nós fôssemos adotados por ele tem esse desejo de ser o nosso pai, contudo nós precisamos cair em nós, né, ou cair em si, para que possamos entender que precisamos e dependemos da paternidade de Deus. Todo ser humano nasce com uma necessidade de significado, de propósito. As culturas em todo mundo sempre é inerente à figura de um Deus, de uma transcendência.
E essa sede do ser humano pela transcendência, nós dizemos que é a necessidade que o ser humano tem de se vincular a Deus, e essa vinculação não é outra senão através da família. Eu quero te convidar nesse Natal a fazer uma reflexão, como Maria fazia ali, né, dessa família com Jesus dentro, se realmente a tua relação com Cristo, a tua relação com Deus é uma relação de paternidade, de família. Ou será que Deus é simplesmente um criador, ou simplesmente alguém que deu a corda no universo? Não, a história do Natal vem para dizer que Jesus vem numa família, e Ele quer ser família com a gente, e Deus quer ser família com você. Então eu quero te convidar a fazer um convite e dizer: Deus, seja o meu Pai. E Jesus então abre as portas para isso na cruz do Calvário. Então a primeira reflexão é essa: você é convidado a ser filho de Deus por adoção. A segunda é que eles tiveram uma grande responsabilidade à medida que Jesus começa a crescer na família deles, né? José e Maria, pais de primeira viagem, precisam agora educar uma criança dentro de uma cultura, dentro de uma sociedade e dentro de uma religião. E Jesus, como uma criança normal, Jesus ele tinha necessidades físicas, emocionais, e Maria foi responsável por tudo isso, né, dentro da necessidade de Jesus. E depois José desaparece da história. É muito provável que José ele tenha falecido, né? O texto não é claro, mas é provável inclusive que Jesus tenha sido aquele que assumiu a figura do pai dentro da família ali. Mas enquanto Jesus convivia com seu pai José e aprendeu dele cortar, a fazer móveis, né, a ser um carpinteiro, ele teve uma relação de que José e Maria precisavam cuidar bem de Jesus para levar Jesus para as nações. Não há dúvida no meu coração de que, obviamente pela história relatada em Lucas, José e Maria sabiam quem era Jesus. Sabia que Jesus era o Filho de Deus, o Messias, o escolhido. E era necessário então que um pai e uma mãe humanos tivessem esse cuidado. Você já imaginou que se Jesus mora na sua vida, mora no seu coração, mora na sua família, você tem uma grande responsabilidade de levar Jesus às pessoas e mostrar que Jesus é muito mais do que um bebezinho lá em Belém. Às vezes as pessoas falam do menino Jesus. Jesus não é mais um menino, Jesus não é mais um bebezinho. A figura do menino Jesus ela é muito poética ou romântica, mas Jesus ele se tornou um homem, ele morreu pelos nossos pecados, ele derramou sangue. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então a grande verdade é que nós precisamos proclamar não o menino Jesus, mas o Cristo vivo e ressurreto, e nós temos essa mensagem e temos essa responsabilidade. O dia depois do Natal é também um momento de nós refletirmos e dizermos quantas pessoas ontem, na festa de Natal de ontem, perderam a oportunidade de honrar e de glorificar aquele que é digno. Natal é uma época onde também no Brasil vem o 13º, vem alguns bônus de final de ano, né? Às vezes até restituição do imposto de renda. Eu conheço pessoas que elas têm uma grande capacidade de transformar o 13º em parcela. Quer dizer, não tem sabedoria para guardar para o começo do ano os impostos que tem que se pagar. Mas de fato é um momento onde a gente recebe bastante presentes ou abraços, come bem, né? Talvez ontem foi um dia onde você se alimentou bem, ainda vem aí o ano novo, ceia de ano novo. A pergunta é, no meio disso tudo, aonde foi parar Jesus? Aonde foi parar o Natal? E onde foi parar a razão do Natal? Você sabe que esse feriado do Natal, 25 de dezembro, muito provavelmente não foi o nascimento de Jesus. Jesus deve ter nascido alguma data entre abril e agosto. 25 de dezembro também foi uma data mudada de um calendário e substituído então do Deus Sol por agora o verdadeiro Sol da Justiça, que é Jesus. Mas deixando de lado essas conversas culturais ou discussão culturais, é uma oportunidade para lembrarmos que um dia Jesus nasceu. O que é Jesus nascer? Deus se tornou um de nós, olhou nos nossos olhos e disse que nos ama.
Um dia alguém me perguntou como que nós faríamos para dizer para um peixinho dourado que a gente o ama. Um peixinho dentro do aquário, como que a gente o ama. E essa pessoa respondeu assim: você tem que se tornar um peixinho dourado, mergulhar lá dentro e poder conversar com ele olhando nos olhos. Essa ilustração conta bem de Filipenses capítulo 2. Jesus é o próprio Deus encarnado que se encarna e anda no meio de nós, olha nos nossos olhos e diz que nos ama. E não apenas isso, mas ele morre por toda a humanidade. O sacrifício de Jesus, ele é por todos. Contudo, essa salvação só alcança aqueles que compreendem que foram então salvos pelo sangue de Jesus. Nossa responsabilidade no dia pós-Natal é olhar que muitas pessoas às vezes se inflam de um sentimento de paz, de fraternidade, de doação, mas aquilo é muito etéreo, aquilo é muito passageiro, até o momento em que as pessoas compreendem que Jesus é de fato aquele que pode colocar ordem nesse caos, que Jesus realmente é aquele que pode dar significado e sentido para as vidas. Então José e Maria têm essa missão. No dia depois do Natal, as coisas estão muito comuns. O céu já não tem aquela estrela, o pão nosso de cada dia tem que ser lutado ali por José e sua carpintaria, eles têm que depois partir para o Egito por causa de uma perseguição, quer dizer, a vida continua. E a minha preocupação é que muitas pessoas depois do Natal, elas caem numa tristeza de uma rotina. Rotina essa que não acontece para aqueles que têm a missão de proclamar Jesus a todas as nações. As pessoas hoje continuam procurando sentido para a sua vida, procuram sentido através de um bom emprego, e as pessoas hoje que têm perdido o emprego no Brasil estão ficando desesperadas porque era isso que dava sentido para as suas vidas. Pessoas procuram através de prazer instantâneo e imediato. As pessoas procuram sentido na vida através de religião. Talvez você seja alguém que está me ouvindo e que já pulou de igreja em igreja tentando um sentido. Talvez igrejas cristãs, talvez boas igrejas, mas mesmo dentro das igrejas, se você não tiver um encontro pessoal com a figura de Jesus ou com a pessoa de Jesus, você vai continuar tateando. E tem muita gente no nosso país que se diz religioso ou espiritual, mas ainda não conheceu o verdadeiro sentido da vida, que é o nosso Senhor Jesus. Eu convido você nesse dia 26 de dezembro a fazer essas reflexões para que o teu ano de 2016 seja um ano diferente, onde você primeiramente tenha uma família da qual Deus é o seu pai. Né? Deus é o seu pai, você pode dizer isso, que Deus é o seu pai? A segunda é, você faz de Jesus a sua missão, você está levando Jesus como José e Maria tinham que levar Jesus diante de todas as nações e prepará-lo então para exercer o seu ministério? Existe um filme que várias vezes é passado na época de Natal. Talvez você durante o feriado vai ver passar novamente. O nome desse filme é Um Homem de Família, com um ator muito famoso chamado Nicolas Cage. Ele conta a história de uma pessoa bem-sucedida, um grande empresário da Bolsa de Valores de Nova York, e ele tem uma família e conta a história. O filme ele é uma fantasia, né? Que ele toma a decisão então de correr a carreira do business, do ficar rico e etc. E um dia, dentro de uma situação lá, ele tem a chance de ser visitado por um anjo e de experimentar uma vida diferente se ele tivesse feito a opção, ao invés de correr atrás da sua carreira, ele tivesse escolhido ficar com a sua namoradinha da época de juventude. Então ali ele faz algumas reflexões e ele tem uma experiência paralela, né? Uma história, uma fábula que não tem nada de verdadeiro, mas que traz para a gente alguns pensamentos bastante interessantes. E o primeiro deles é exatamente esse, de que você precisa ter um significado mais profundo do que simplesmente uma vida material. Ele era uma pessoa muito benquista, talvez até mesmo as pessoas o adulavam, ele tinha dos melhores ternos, mas ele era uma pessoa solitária. Será que a gente, no final de ano, a gente não percebe, especialmente no dia seguinte do Natal, quando a gente já abriu o presente, quando a gente já vestiu uma roupa nova, que aquilo é muito passageiro e muito rápido?
Quanto tempo dura uma roupa nova? Quanto tempo dura uma bolsa nova? Quanto tempo dura um penteado novo? Tem pessoas que quando ficam desesperadas nas suas angústias do significado de quem é, vai comprar uma bolsa. E quando sai da loja, 3 minutos depois encontra uma amiga, né, com uma bolsa mais bonita. Aquela bolsa durou o quê? 3 minutos e custou metade do teu salário? Quanto dura um penteado novo? Quanto essas coisas duram? Quanto dura um emprego novo? É muito triste ver que muitas pessoas colocam as suas esperanças num dia, num momento, numa experiência. E a mensagem do Evangelho que o programa Juntos, a Convenção Batista Paranaense sempre traz, é de que existe uma razão maior para você existir. E essa razão não começa em você, essa razão não começa na sociedade, essa razão começa em Deus. É Ele quem te projetou para ser filho e para ser proclamador dessa mensagem, como nós falamos agora há pouco. Eu gostaria de orar com você. Eu gostaria de que você nessa hora, aí onde você está, pudesse se juntar a Maria nessa reflexão e tivesse um momento de pensamento do que você tem depositado a tua vida e a tua história. Gostaria que você orasse nessa hora junto comigo. Deus nosso Pai, obrigado pelo teu caráter e pelos teus atributos imutáveis. O Senhor é bom, o Senhor é justo, o Senhor é verdadeiro, mas o Senhor também é Abba, Pai. O Senhor nos criou para adoção. O Senhor nos adota e quer nos chamar de filhos. E eu quero orar por pessoas que estão aí, talvez depois de uma noite tão agradável ou tão desagradável de Natal, e hoje se perguntam a razão de vida ou de existência. Que hoje elas possam se ajoelhar nos seus quartos, nas suas casas, e dizer Abba, Pai, e fazerem orações sinceras pedindo que o Senhor as abrace como um pai querido, como um pai amado, que o Senhor já é e que nós podemos fazer uso dessa paternidade. Deus, eu quero orar também por aqueles que já conhecem ao Senhor Jesus e que talvez investiram tanto o seu tempo em coisas passageiras e que possam começar o ano de 2016 proclamando o Evangelho da graça do Senhor Jesus. Jesus agora mora em nós e nós precisamos mostrar isso para as pessoas. Jesus agora faz parte da nossa família como José e Maria. E nós precisamos então levar Jesus às pessoas. Deus, que as pessoas que talvez agora se encontram em crise, talvez ou a crise de uma tristeza muito profunda ou de uma alegria que passou e agora ela jogou numa depressão. Deus, que elas possam agora erguer os seus olhos aos céus e clamar e pedir que o Senhor as visite. Eu tenho convicção, Pai, que o Senhor as encontrará aonde elas estiverem. Que o Senhor as abençoe e as guarde, em nome de Jesus. Amém. Esse foi mais um programa Juntos. Você está convidado a continuar acompanhando a nossa programação. Nós sempre trazemos temas bastante relevantes, que tem muito a ver com o seu dia a dia. Eu peço que você sempre esteja aí vendo o nosso programa e acompanhando também nos canais das mídias sociais. Que Deus abençoe, conceda um restante de final de ano abençoado e um 2016 abençoado. Quero convidar você para visitar uma das 400 igrejas batistas que temos em nosso estado. Para encontrar uma igreja aí perto da sua casa, você pode acessar o nosso site batistasparaná.org.br ou, se preferir, você pode ligar aqui para nós, no telefone 41 3362 7878. Teremos o maior prazer em localizar uma igreja mais próxima da sua casa. No site, que está aparecendo no seu vídeo, ali você encontra reflexões bíblicas, artigos, notícias e um pouco mais de quem são os batistas e quais são os projetos que nós temos no estado do Paraná. Se você deseja assistir novamente este programa e os demais programas que já foram exibidos, acesse o nosso canal no YouTube. E você também pode acessar a nossa página no Facebook. Se você gostar da nossa página, deixe lá o seu curtir. O nosso canal no YouTube está aparecendo aqui no seu vídeo. Continue conosco, todos os sábados às 7 da manhã, aqui pela E-Paraná. Olá, querido telespectador. Eu sou o pastor Romério e nós estamos aqui na cidade de Ponta Grossa. Hoje eu tenho um convite especial para você que acompanha os nossos programas. Aqui nos Campos Gerais nós temos 22 igrejas e com certeza tem uma perto da sua casa,
O nosso convite é para que você venha e participe conosco, porque nós temos um lugar todo especial para a sua família. Acesse agora o site da CBP e ali você vai encontrar uma lista completa das nossas igrejas e dos seus endereços. Você é nosso convidado especial. Esperamos sua visita. Que Deus abençoe você e sua família. Continue conosco.